Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi os meus alunos dizerem que se sentem confusos na hora de utilizar present perfect. Fiz um vídeo recentemente sobre since e for. Lá pedi se você gostaria que eu fizesse esse vídeo aqui, que é a explicação resumida, prática e objetiva do present perfect. E sim, algumas pessoas comentaram lá. Então, o vídeo de hoje é a apresentação, explicação, quando que usa, como funciona, qual é a estrutura do present perfect. Esse tempo verbal que não temos uma correspondência na língua portuguesa é muito utilizado na língua inglesa e muita gente se confunde. Até o final do vídeo, eu vou te explicar tudo sobre o Present Perfect. Fica comigo até o final do vídeo. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Essa também é a minha missão. Meu nome é Thaisa. Eu sou professora de inglês, especialista em desenferrujar o inglês de adultos. Você que está com seu inglês enferrujado, precisa retornar aos estudos, precisa retomar os estudos, precisa voltar a praticar o idioma, porque justamente a falta da prática fez com que o seu inglês enferrujasse. O canal é específico, é voltado para você. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Se este é o seu primeiro vídeo aqui no canal, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui, já deixa o seu like, já ativa a notificação, porque toda semana a gente tem muito conteúdo sendo preparado para vocês, fora o conteúdo todo que já tem aqui no canal, é muito conteúdo, muita coisa legal que já te ajuda a sair desse inglês enferrujado. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o present perfect. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o present perfect, ou presente perfeito, o present perfect, ele não tem um correspondente direto na língua portuguesa. E é por isso que muita gente não consegue utilizá-lo de maneira correta, ou não consegue ver ocasiões, situações onde ele precisa ser utilizado. Então, no vídeo de hoje, eu vou começar a explicar então, e a gente vai começar e vai terminar, e eu vou falar tudo que vocês precisam entender sobre o present perfect. Mas esse é o primeiro ponto. Por não termos um correspondente direto na língua portuguesa, muita gente fica confuso, se perde, enfim. Então, vamos lá para a parte da explicação, porque lá tem muita coisa que eu quero explicar para vocês. Eu quero que você pense o present perfect como um presente com um pé no passado. Como assim? Ele tem um pé no presente e um pé no passado. É isso que vai garantir o present perfect, tá? Então, entenda que ele tem um pé no presente e um pé no passado. Embora ele seja present perfect, ele tem também um pé no presente e um pé no passado, tá? Então, assim, pense isso, um passado com um pé no presente. Eu tô com um pé no passado e um pé no presente. Então, eu estou ligando esses dois tempos verbais. A ação em si é mais importante do que quando ela aconteceu. Então, quando a gente está falando de simple past, no simple past, eu sei exatamente quando a ação começou e quando ela terminou. No simple past, o quando é importante. A gente entende que ela começou e terminou. Então, o quando é importante. Agora, no present perfect, não. A ação em si, a experiência em si, ela é mais importante do que quando ela aconteceu. Então, esses dois pontos, imagina um passado com o pé no presente e imagina uma ação quando ela é mais importante do que quando ela aconteceu. Ou quando a gente não fala quando algo aconteceu, mas que sim aconteceu. Mas não necessariamente quando. A estrutura do present perfect, ela é formada por, ela tem um verbo auxiliar, e aí a gente tem aqui have e has como verbo auxiliar. Vamos por partes. Have é o verbo auxiliar, tá? Have nós vamos utilizar para plural quando o sujeito for plural. Nós vamos utilizar quando o sujeito for I, you, they,
e we. Ou seja, toda vez que eu tiver estes pronomes ou plural no meu sujeito, eu vou utilizar o have como verbo auxiliar. Quando? Aonde? Depois do sujeito. Agora, por que que tem have e has? Lembra que lá no Simple Present, né? A gente usava, por exemplo, o verbo be, he, she, it, né? A gente usava is, variava. Aqui também vai variar. Então, quando eu tiver singular como sujeito, he, she ou it, a gente vai usar has, tá? Então, é have ou has. Depende do quê? Depende do sujeito. Esse verbo auxiliar, ele tem que concordar com o sujeito. E aí, o meu verbo auxiliar, ele precisa de um verbo principal. Esse verbo principal, ele vai estar no que a gente chama de passado particípio. O que é isso? Então, vamos por partes. Este verbo aqui, tá? Se ele for um verbo regular, ele tem a mesma regra do simple past. A gente adiciona ed. Então, se ele é um verbo regular, a gente adiciona ed. Se ele for um verbo irregular, você vai buscar lá naquela sua coluna de verbos irregulares, na terceira coluna. Lá na terceira coluna estão os verbos no passado particípio. Alguns verbos é a mesma coisa do simple past, né? Para alguns verbos irregulares, para outros verbos irregulares mudam. Então, verbo regular, ed. Verbo irregular, a gente precisa lembrar da terceira coluna dos verbos irregulares, certo? Então, have ou has é o meu verbo auxiliar e o verbo principal está no passado particípio. O que que a gente tem que lembrar? Que verbos auxiliares vão para a negativa e no começo de perguntas. Então, no caso do has mais o not, vira hasn't, tá? Então, eu posso dizer has not ou hasn't. E o have not ou haven't. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos que a gente tem aqui. Então, a afirmativa, I have been to London. Eu estive em Londres. Have, porque I have been. Been é o particípio de be, do verbo be. Então, eu estive em Londres. She hasn't seen the movie. Hasn't, porque has not, she. Então, a gente tem que usar has. Então, na negativa, hasn't. E seen é o passado particípio de see. Então, she hasn't seen the movie. Ela não viu o filme. Have you ever tried sushi? Have you ever tried sushi? Have, o verbo auxiliar para you. Have you ever tried sushi? Tried é o passado particípio do verbo try. Então, eu tenho o verbo auxiliar have e o verbo try é regular, por isso ele tem ed. Então, afirmativa, negativa e pergunta. Agora, como que a gente usa, né? Como que é utilizado o present perfect? Então, o primeiro caso que a gente vai falar é quando a gente quer falar de experiência de vida. E essa aqui é uma das que a gente mais usa. Então, quando a gente quer falar, por exemplo, pensa numa entrevista de emprego, para falar o que que você já fez, né? Os lugares que você já trabalhou, os lugares onde você já visitou, o que que você já, né? Com que você já trabalhou. E aí, você não precisa mencionar quando aconteceu, porque eu lembro, o foco não é quando, o foco é a experiência em si, tá? Então, o foco do present perfect é muito usado para isso, né? É mais focado na experiência em si do que quando ela aconteceu. Então, I have traveled to Japan. I have traveled to Japan. Ou seja, eu viajei para o Japão. Para mudanças ao longo do tempo. Lembra que eu disse para você que é um passado com pé no presente? Então, a mudança, eu consigo ver essa mudança no presente, mas ela começou no passado. Então, she has improved her English. She has improved her English. Ou seja, né, ela tem melhorado o seu inglês. Ela vem melhorando o seu inglês. Ela começou no passado e ela continua a melhoria até hoje. Essa melhoria reflete no presente. Ações recentes. E aí a gente tem um grupinho de palavrinhas que são utilizados, né, no present perfect. O just, o yet e o already. Eu não vou
prolongar muito aqui nessas palavrinhas. Se você quiser um vídeo sobre essas palavrinhas, deixa aqui nos comentários para mim. Se você tem dúvida quando usa just, yet, already, que eu vou explicar, porque eles têm usos específicos, tá? E posições específicas nas frases. Mas o just, por exemplo, é algo que acabou de acontecer. O yet é alguma coisa que você ainda não fez. E already para falar de alguma coisa que você já fez. Então, I have just finished my work. Ou seja, eu acabei de acabar o meu trabalho. He hasn't arrived yet. Ele não chegou ainda. Então, veja que eu tenho o just e eu tenho o yet. Ações que começaram no passado e que ainda estão acontecendo. Lembra que eu disse para vocês? Um pé no passado, um pé no presente. I have lived here for 5 years. Ou seja, eu comecei a viver 5 anos atrás e eu moro até hoje. Tem um reflexo no presente. I have lived here for 5 years. Então, nestes casos, a gente usa o present perfect. Experiência de vida, mudanças ao longo do tempo, ações recentes e ações que começaram no passado e ainda estão acontecendo. Então, olha só, eu gosto de trazer essa timeline para mostrar para vocês. Quando eu digo que o present perfect, ele é um passado com o pé no presente. Então, nós estamos no agora. O present perfect começou no passado e tem um reflexo até hoje, né? Então, tem um pé no passado e um pé no presente. Ou uma ação que aconteceu no passado, a gente não interessa quando, mas a experiência é mais importante do que quando ela aconteceu. Agora, se eu quero dizer quando essa ação aconteceu, eu preciso utilizar o simple past. E é aí que é a diferença do present perfect para o simple past. No simple past, no passado simples, a ação começou e terminou no passado. Eu sei quando ela começou e quando ela acabou. Ela não tem reflexo nenhum no presente. Então, se eu vou dizer quando foi 3 anos atrás, 20 anos atrás, 5 meses atrás, em 1940, em 2010, se eu sei quando essa ação começou e terminou, ela não tem reflexo nenhum com o presente, então eu uso o simple past. Esse conteúdo aqui, só esse slide, ele dá um novo vídeo aqui. Então, se você quer também tirar suas dúvidas quando utilizar present perfect e quando utilizar simple past, deixa aqui para mim nos comentários, tá? Deixa aqui para mim se você tem dificuldade de enxergar um e outro. Ficou claro o present perfect, mas tem essa dificuldade de quando utilizar simple past, quando utilizar present perfect, que a gente faz, né? Eu gravo esse vídeo aqui para vocês, tá? Então, grava isso. Present perfect, um pé no presente, um pé no passado. Uma ação que começou no passado e reflete até hoje, ou uma ação que começou no passado, que tá lá no passado, mas quando ela aconteceu não é importante. Mas quando eu digo que ela aconteceu, eu sei quando ela aconteceu, quando ela começou e quando ela terminou, então eu preciso utilizar o simple past e não o present perfect. Thaisa, mas como que eu faço? Primeira coisa que você tem que entender se você prestar atenção em séries, em filmes, provavelmente você vai notar que o present perfect é utilizado muito mais até que simple past. Pessoas usam muito o present perfect, tá? Ele é muito utilizado. E é por isso que a prática vai te levar a você ficar mais craque, você praticar as situações onde você precisa utilizar o present perfect. Então, prática vai te ajudar. Quanto mais você praticar, quanto mais você criar situações para você falar no present perfect, melhor vai ficar para você utilizar o present perfect, ok? E aí, conseguiu tirar as suas dúvidas sobre present perfect? Sim, eu sei, esse conteúdo é um conteúdo, sim, que requer muita prática, muito exercício, muita conversação. E se você sente que você precisa praticar mais o seu inglês,
colocar mais o inglês no seu dia a dia e, principalmente, ter situações onde você possa utilizar present perfect e se sentir mais seguro ao utilizar, eu quero te convidar para o Clube de Conversação. O Clube de Conversação é o meu ambiente de prática onde os meus alunos têm um ambiente seguro, acolhedor, livre de julgamento, onde nós vamos conversar em inglês sobre os mais diversos assuntos. Lembra que a prática é aquilo que vai te levar a um outro nível. Então, quanto mais situações, assuntos, possibilidades você estiver inserido para você praticar o seu inglês, melhor será. Então, no clube de conversação, este é o nosso foco: criar um ambiente para você conhecer outras pessoas, conversar em inglês e se sentir confiante na língua inglesa e ter conversas, né? Elevar a sua comunicação, tornar a sua comunicação uma comunicação eficaz. Eu tenho dois horários. Eu tenho um horário que é para estudantes que são mais, né, estão começando a desenferrujar o inglês, estão com o inglês um pouco mais básico, mais para o início da jornada, e eu tenho um horário que é para os alunos que estão já mais avançados, que já são fluentes, que querem novos desafios no idioma. Então, se você quer saber mais como funciona o clube de conversação, eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? O horário para o avançado, né, é segunda, 8h15 da noite, e para o básico intermediário é nas quintas-feiras, às 7 horas da noite. Então, são dois horários à noite para você não ter desculpa, porque você está trabalhando, para você ter um ambiente seguro para você praticar o seu inglês. Eu lembro que muita gente chega até mim que estuda aqui pelo YouTube, que é ótimo, que tem muito conteúdo de qualidade, mas que sente falta da prática, da conversação e traz aí a conversação como um ponto a ser desenvolvido. Então, se você quer desenvolver a sua comunicação, a sua conversação e se tornar mais confiante na fala, na comunicação em inglês, o clube de conversação é para você. O link está aqui na descrição. Acessa, fica sabendo mais informações sobre como funciona e vem participar com a gente do clube de conversação. Eu vou deixar também o link para o grupo exclusivo. Estamos em novembro, Black Friday, lá no grupo exclusivo apenas vocês vão ter acesso a descontos incríveis na Black Friday. Então, se você não quer perder nada no mês de novembro da Black Friday, já entra aqui também. Vou deixar o link aqui na descrição. Entra no grupo exclusivo do WhatsApp, não fica de fora e não perde nenhuma das nossas grandes promoções aí de descontos para você desenferrujar o seu inglês comigo ainda esse ano. O vídeo de hoje te ajudou? Te ajudou? Já tirou suas dúvidas sobre o Present Perfect? Deixa aqui nos comentários para mim se você quer uma parte 2 desse vídeo, falando um pouquinho mais sobre essas palavras que são utilizadas yet, just, already no Present Perfect, para a gente fazer uma parte 2 desse vídeo também. Lembrando que toda semana tem muito conteúdo aqui para você no canal. Então, se você é novo, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like para mais pessoas receberem esse conteúdo, conseguirem desenferrujar o seu inglês. Já deixa o seu like, clica aqui na notificação, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, gente, porque toda semana tem muito conteúdo específico. E lembrando também que toda terça temos live às 18 horas aqui no canal. Então, se você não quer perder nada, se você não quer perder nenhuma notificação, nenhum vídeo para desenferrujar o seu inglês, então já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo e até mais.